Olá, pessoal! Eu sou a professora Cíntia Miller e nesta aula vamos conhecer a primeira parte do conteúdo da disciplina Direitos Humanos e Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. O nosso propósito é apresentar algumas definições e conceitos que nos ajudam a entender os desafios atuais que afetam os direitos humanos e as formas de vida dos povos e comunidades tradicionais no país. Assim, vamos aprender quem são esses grupos sociais e quais são as bases de suas reivindicações pela eficácia de seus direitos. Uma forma de iniciar o debate sobre os povos e as comunidades tradicionais no Brasil é examinar alguns conceitos que têm base na antropologia. Um deles é a noção de cultura. A palavra cultura tem vários significados, tais como um sentido agrícola, como a cultura do milho, ou relacionada à forma como adquirimos conhecimento, cultura popular, cultura universitária, ambas com seus próprios vieses educacionais. Portanto, devemos ter em mente que a noção de cultura é dinâmica. Ela possui uma historicidade própria. A cultura é uma expressão da diversidade. No entanto, elementos culturais da diversidade também são usados para estabelecer classificações, hierarquias e marcas de desigualdade entre indivíduos e coletividades. Grupos sociais compartilham um grande acervo de elementos culturais que compõem seu próprio patrimônio. Quando um grupo compartilha o significado de palavras, expressões, rituais, cantos, danças, podemos dizer que esse grupo forma uma comunidade ou povo. A comunidade, então, possui um patrimônio de elementos que compõem a sua diversidade sociocultural, que abrange vários elementos socioculturais que demonstram a diversidade da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, são marcas identitárias e de especificidade dos grupos. Grupos sociais com culturas específicas estão constantemente em contato, em situação de encontro. E é nesse encontro que diversas concepções de mundo são comparadas e são constituídas como relações conflituosas, que refletem a assimetria de poder entre estes distintos grupos. Relações que podem acarretar processos de etnocídio, a extinção de um modo de vida de um povo, ou de genocídio, o extermínio do povo e da comunidade específica. É nessa relação entre culturas distintas que são instituídas classificações e hierarquias, que são embasadas na construção de conteúdos referentes aos estigmas, estereótipos e o racismo. Neste cenário, a palavra tradicional passa a existir quase que em oposição ao sentido de moderno, como se referisse àquilo que é rústico, distante geograficamente de centros urbanos. Essa é a compreensão de senso comum, a qual vamos relativizar e desconstruir ao longo desse curso. O termo tradicional no Brasil abarca um conjunto de povos e comunidades que possuem uma diversidade sociocultural riquíssima. Os povos e comunidades tradicionais possuem, então, uma variada cosmologia, ou seja, possuem uma forma variada de aprender sobre e compreender o mundo, o universo dos seres vivos, de humanos e não humanos, que compõem o seu cotidiano e a sua vivência específica. A cosmologia acaba se refletindo nos processos que compõem a organização social desses grupos. Ou seja, a forma como o grupo interpreta o universo, interpreta a organização do mundo ao seu redor, influencia na composição dos seus grupos familiares, na construção da estratificação hierárquica das comunidades, ou seja, na forma como se definem posições de autoridade e poder naquele grupo específico, na forma como se dá o acesso e o uso de determinados bens comuns da comunidade, como, por exemplo, os recursos naturais.
Os povos tradicionais são, portanto, grupos específicos que possuem visões de mundo diferenciadas. Eles são considerados por nós, antropólogos, como grupos étnicos. E é sobre o fenômeno da etnicidade e os grupos étnicos que falaremos no nosso próximo tópico. Neste momento da videoaula, apresentarei a vocês o que é o fenômeno da etnicidade e o que são grupos étnicos. A etnicidade é um processo relacional, ou seja, é um fenômeno social que ocorre a partir da interação entre diferentes grupos e pessoas, que marcam as suas diferenças identitárias a partir da ativação de distintos signos culturais ou sinais diacríticos. A etnicidade é, portanto, uma forma de se identificar quem são as pessoas que pertencem ao seu grupo e as que estão fora dele. Enquanto atributo identitário, a etnicidade se encontra baseada na autodefinição de seus membros e não nas definições que lhes são atribuídas por outros grupos. Um povo ou comunidade tradicional pode ser considerada como um grupo étnico, assim como coletividades de imigrantes que se instalam em países estrangeiros também podem passar a se comportar como grupos étnicos. Por exemplo, a comunidade brasileira nos Estados Unidos. No caso dos povos e comunidades tradicionais, eles possuem características próprias de grupos étnicos, ou seja, possuem sinais diacríticos que identificam as pessoas que pertencem ao grupo, se auto-identificam como diferentes da sociedade envolvente, possuem limites, ou seja, fronteiras sociais, e estabelecem possibilidades de entrada e exclusão no próprio grupo. Eventualmente, povos e comunidades tradicionais possuem uma base territorial, ou seja, o grupo étnico possui uma base material sobre a qual constrói seu referencial histórico e identitário. Em relação aos grupos étnicos, é importante realçar que a preservação de sua historicidade e memória social se dá principalmente a partir da oralidade, ou seja, os grupos étnicos possuem guardiões de memória, geralmente pessoas mais velhas do grupo ou iniciadas em antigos rituais religiosos ou determinadas técnicas que mantêm viva a ancestralidade do grupo. O território dos grupos étnicos, por sua vez, é estratégico na manutenção da identidade coletiva do grupo, pois se torna o suporte de sua cosmografia. É como se o ambiente fosse uma espécie de texto, cujo significado é um emaranhado de interpretações vivido pelo grupo. Os marcos de memória são grafados no território tradicional. Agora falaremos um pouco sobre o processo de etnogênese, a busca pelo reconhecimento e as mobilizações identitárias na contemporaneidade. O processo de etnogênese inicia-se, portanto, quando uma coletividade se percebe diferenciada por comparação a outros grupos, ao compartilhar interesses em comum e uma história relacionada à opressão social vivida. Ao perceber que possui densos laços de solidariedade, ela se reconhece como uma comunidade ou povo tradicional. O processo de emergência étnica ou o processo de etnogênese se dá, portanto, no contexto relacional, onde os grupos se percebem como alvo de discriminações, estereótipos e até mesmo de racismo. O processo de etnogênese, portanto, implica num processo de autorreconhecimento do grupo como diferenciado. A busca pelo reconhecimento social de sua identidade específica leva comunidades e povos tradicionais a se envolverem em mobilizações sociais de caráter identitário. As mobilizações identitárias visam justamente a reversão de estigmas que a sociedade envolvente e colonial lança sobre o grupo. Elas envolvem, portanto, um processo de valorização cultural do grupo tradicional e da busca pelo reconhecimento de sua identidade pela sociedade mais ampla, para assim alcançar a efetivação de direitos humanos e fundamentais. Esses grupos têm o direito de mobilizar-se na busca pelo reconhecimento de sua própria identidade.
Além disso, o reconhecimento de sua identidade específica também é o exercício de seus direitos humanos e fundamentais. Sem a garantia do direito à identidade, as pessoas tornam-se vulneráveis a processos de exclusão e discriminação, o que leva à violação de outros direitos. Ficamos então por aqui.